Constatando a presença unânime dos senhores vereadores, eu cumprimento a todos e invoco a presença de Deus em nosso meio. Declaro aberta a primeira sessão ordinária do mês de junho, da primeira sessão legislativa do primeiro período da 8ª legislatura. Peço aos demais pares que fiquem à vontade. Dando início aos trabalhos, informo que, em consenso com os demais pares, iremos dispensar a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi encaminhada a todos de forma eletrônica. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Quem concorda, permaneça como está, e se alguém não concorda, por favor, se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos. Seguindo com a ordem da pauta, informo não haver matéria vinda do Poder Executivo Municipal, nem tampouco matéria subscrita pelos senhores vereadores. Portanto, peço à secretária pela apresentação do expediente oriundo das comissões permanentes da Casa para a segunda deliberação em plenário. Projeto de resolução número 001/2025. Cumprimento o senhor presidente, em seu nome os demais colegas vereadores, os funcionários desta casa e aos internautas que estão nos assistindo. Trata-se do projeto de lei, resolução número 001/2025, que dispõe sobre a implementação do plano de contratações anual, PCA, no âmbito da Câmara Municipal de Cunhataí, em atendimento à Lei Federal número 14.133, de 1º de abril de 2021, cujo projeto visa aprimorar o planejamento das contratações da Casa, promovendo transparência, eficiência e melhor gestão dos recursos públicos. Está em discussão o projeto que acaba de ser apresentado. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está, e se alguém não concorda, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos em segunda e definitiva deliberação plenária. Dando continuidade aos trabalhos, peço à secretária pela apresentação do expediente oriundo das comissões permanentes da Casa, desta feita, para a primeira deliberação em plenário. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei complementar municipal número 06/2025. Relatora Cristina Miller Pereira. Relatório. O presente projeto de lei complementar número 06/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, visa regulamentar a implantação, operação e uso da infraestrutura necessária para a tecnologia de comunicação móvel de quinta geração 5G no município de Cunhataí. A proposta tem como objetivos principais assegurar o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do município, disciplinar os procedimentos para licenciamento, instalação, compartilhamento e operação das estações rádio base e das infraestruturas de suporte necessárias à prestação de serviços de telecomunicações. Conclusão da relatora. Compete à Comissão de Constituição, Redação de Leis e Justiça manifestar-se quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica, legislativa e redação da proposição. Neste viés da análise da matéria, verifica-se que o projeto encontra-se amparado na competência municipal prevista no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que atribui ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Observa os princípios da Lei Geral das Antenas, Lei Federal número 13.116/2015, e está em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Respeita a legislação ambiental e urbanista, prevendo limitações e critérios objetivos para a instalação de modo a mitigar impactos ambientais, urbanísticos e paisagísticos,
Contém dispositivos que garantem segurança jurídica, transparência no processo de licenciamento e incentivo à adoção de práticas sustentáveis. A redação está clara, objetiva, respeitando as normas da técnica legislativa, com adequada divisão em capítulos, artigos e parágrafos. No que se refere à análise de mérito jurídico, o projeto não apresenta vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade e está em conformidade com os princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, eficiência, publicidade e racionalidade. Ademais disso, resguarda os interesses públicos locais, tanto no aspecto econômico, tecnológico, como no ambiental e urbanístico, e de igual modo não interfere nas competências privativas da União, uma vez que atua no exercício da competência municipal para regulamentar aspectos locais da instalação das infraestruturas. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Redação de Leis e Justiça manifesta-se favoravelmente quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica, legislativa e redação do projeto de lei complementar número 06/2025, opinando pela sua regular tramitação e aprovação. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Silvani Milha Tyson, presidente. Cristina Miller Pereira, membro relatora. Léo Antônio Clau, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Município. Ainda referente ao projeto de lei complementar número 006/2025, relator Delmar Varker. Relatório. O presente projeto de lei complementar número 06/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, tem por objetivo regulamentar a implantação, operação e o uso da infraestrutura necessária à tecnologia 5G do município de Cunhataí. Compete a esta comissão analisar os impactos financeiros, orçamentários e econômicos decorrentes da proposição, bem como sua compatibilidade com as normas de responsabilidade fiscal e planejamento orçamentário municipal. Conclusão do relator. Após análise do projeto, verifica-se que a proposição não acarreta impactos diretos nas despesas públicas, uma vez que trata de regulamentação sobre o uso de infraestrutura de telecomunicações, sem impor obrigações financeiras diretas ao poder público. O projeto poderá, inclusive, gerar efeitos econômicos positivos, na medida em que estimula a modernização tecnológica, fomenta o desenvolvimento econômico local e podem resultar no aumento da arrecadação municipal por meio de tributos incidentes sobre serviços, instalações e operações decorrentes da implantação da rede 5G. Por fim, a proposição está em consonância com os princípios da Lei Complementar número 1101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, não afetando os limites de despesa pública, tampouco gerando necessidade de criação de fontes de custeio ou alteração na Lei Orçamentária Anual, LOA, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ou no Plano Plurianual, PPA. Ressalta-se, por oportuno, que a previsão de possíveis taxas ou cobranças relativas ao licenciamento e uso da infraestrutura, se existente, encontra respaldo na competência tributária municipal e deverá seguir os trâmites específicos de instituição ou alteração de tributos, se for o caso. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta Comissão de Finanças, Orçamento e Contas opina
pela regular tramitação do projeto de lei complementar número 06/2025, por não apresentar impacto orçamentário financeiro que comprometa o equilíbrio das contas públicas, e manifesta-se favoravelmente à sua aprovação sob o ponto de vista financeiro, orçamentário e econômico. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Darcílio Weidauer Schmidt, presidente. Otávio Yost, membro. Delmar Vargas, membro. Relator. Está em discussão o projeto que acaba de ser apresentado. Presidente. Vereadora Cristina. Cumprimento o presidente Vilmar, meus colegas vereadores, os funcionários da casa e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Então, a comunicação móvel 5G, ela já está em uso no Brasil há mais de 2 anos, e para que ela seja instalada no município, ela precisa que seja regulamentada conforme as exigências da Anatel. Então, esse projeto de lei 06/2025 tem esse objetivo, que no município de Cunhataí esteja regulamentado para que operadoras possam vir e instalar essa conexão 5G. Que ela é mais eficaz, mais veloz, né? Ela tem mais capacidade, auxilia na questão de GPS, de melhorias, de maquinários de indústrias, também na área da saúde. Então, esse projeto de lei tem esse objetivo. Então, eu me coloco a favor. Obrigada. Obrigado. Suas colações, vereadora. Presidente, Vereadora, só complementando o que a minha colega Cris colocou, é importante que a nossa população saiba que em Cunhataí, nós hoje só temos a internet 2G, 3G e 4G que funcionam. E com a aprovação desse projeto, como ela falou, nós precisamos de uma autorização para que as empresas coloquem ou que aumentam para a 5ª geração, ou seja, uma internet melhor. Para Cunhataí, uma internet mais rápida. Pode demorar, né, presidente e colegas, mesmo com a nossa aprovação, pode demorar em torno de 1 a 2 anos que a TIM ou qualquer outra empresa se habilite a colocar. Mas se hoje nós aprovarmos este projeto, e assim o fizermos, o poder público já estará habilitando a geração 5G. E assim que qualquer empresa venha se instalar, querer se instalar no nosso município, já temos tudo aprovado, tudo em consonância com a lei. Eu também, então, presidente, me coloco favorável a este projeto e peço aos demais colegas que também o fazem. Obrigado por suas palavras, vereadora. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. E se alguém não concorda, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos em primeira deliberação plenária. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei complementar número 07/2025. Relatora Silvani Bilha Kaiser. Relatório. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis o projeto de lei complementar número 07/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que tem por finalidade instituir normas voltadas à simplificação e agilização de procedimentos administrativos relacionados à abertura, regularização e funcionamento de atividades econômicas no âmbito do município de Cunhataí. A proposta legislativa alinha-se aos princípios da liberdade econômica, buscando fomentar o empreendedorismo local, promover o desenvolvimento sustentável, desburocratizar processos administrativos e reduzir entraves para pequenos negócios e startups. O texto também estabelece regras para concessão de alvarás, licenças sanitárias, fiscalização orientadora
entrada única de dados cadastrais e estímulo à inovação e ao empreendedorismo. Conclusão da relatora. Dada a relevância e amplitude da matéria, esta comissão procede à análise dos aspectos formais e materiais da proposição, conforme sua competência regimental. Por derradeiro, no que se refere à técnica legislativa, o projeto atende em regra aos requisitos da Lei Complementar número 95/1998, que dispõe sobre elaboração, redação e consolidação das leis. A estrutura do texto legal está organizada em capítulos, seções e artigos com linguagem clara, objetiva e didática. Razões pela qual nossa posição é pelo aprovo da matéria na exata forma em que foi apresentada. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta comissão opina favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 07/2025, de 27 de maio de 2025, por considerá-lo constitucional, legal, juridicamente válido e redigido de forma adequada. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Silva Nibilia Taiser, presidente, relatora, Cristina Miller Pereira, membro, Léo Antônio Clau, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município, ainda referente ao projeto de lei complementar municipal número 007/2025. Relator Darcilo Weidauer Schmidt. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar municipal número 007/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que visa regulamentar no âmbito do município de Cunhataí medidas de simplificação administrativa, desburocratização e estímulo à liberdade econômica, especialmente para pequenos negócios, microempreendedores individuais e empresas de inovação. A proposta trata da instituição de mecanismos como enquadramento empresarial simplificado, alvarás de funcionamento provisório e condicionado, consulta de viabilidade gratuita, fiscalização orientadora e estímulo à formalização de empreendimentos com ênfase na redução de custos e prazos. Conclusão do relator. Compete a esta comissão avaliar os aspectos que envolvem impactos financeiros, equilíbrio orçamentário, renúncia de receita e eventuais obrigações financeiras impostas ao município. Relativamente ao impacto orçamentário e financeiro, a proposição não implica diretamente aumento de despesas públicas ou criação de encargos permanentes para o município, tratando-se assim, em grande medida, de medidas administrativas e normativas. Contudo, observa-se que o projeto contempla a isenção de taxas, emolumentos e custos municipais para microempreendedores individuais, MEIs, conforme o disposto no artigo 5º. Tal renúncia de receita está em consonância com as previsões da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, na medida em que se trata de benefício fiscal voltado a segmento econômico vulnerável, MEI e pequenos negócios. Visa incentivar a formalização e aumento da arrecadação a médio e longo prazo e deve ser compensado por meio do crescimento da base econômica ativa. É recomendável, portanto, caso o projeto seja aprovado, que o impacto da renúncia de receita seja incluído na estimativa de compensação prevista na Lei Orçamentária Anual, LOA, e respeita as diretrizes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO.
Por outra banda, no que diz respeito à adequação às normas orçamentárias, o projeto é compatível com o Plano Plurianual PPA e com os objetivos da LDO, especialmente por promover a dinamização da economia local, incentivar a geração de emprego e renda e facilitar o ambiente de negócios, o que tende a fortalecer as finanças municipais no médio prazo. Decisão da comissão. Após análise técnica, esta comissão entende que o projeto de lei complementar número 07/2025 não apresenta vícios de ordem orçamentária ou financeira, tampouco compromete a responsabilidade fiscal do município. Pelo contrário, revela-se instrumento de fomento à formalização e ao crescimento econômico local. Desta forma, opina-se favoravelmente à tramitação e aprovação do projeto, devendo o Poder Executivo, caso aprovado, observar os princípios da responsabilidade fiscal quanto à renúncia de receita e previsão orçamentária correspondente. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Darcilo Weidauer Schmidt, presidente e relator. Otávio Yost, membro. Delmar Varken, membro. Está em discussão o projeto que acaba de ser apresentado. Vereadora Silvani. Presidente, assim, para que a nossa população entenda bem esse projeto, ele trata-se, então, eu sendo como relatora, me coloco à disposição em estar explicando para a nossa população que muitas vezes na leitura do projeto, nós vereadores estamos por dentro, mas a nossa população, somente com uma leitura, às vezes não fica 100% entendedora. Então, eu quero colocar, dando uma explicação bem razoável, dizendo que refere-se à liberdade econômica, ou seja, as exigências que precisa para alguém ou alguma empresa se colocar em Cunhataí. Esta lei, ela traz umas desnecessidades a mais. É uma simplificação. Se eu for em qualquer município de Santa Catarina, eu posso estar abrindo uma empresa. Ele vai ser simplificado em todo o estado de Santa Catarina. E o município, ele não precisará mais cobrar tantas taxas ou tantas exigências para estar abrindo qualquer empresa. Ele é um projeto padrão a todos os municípios catarinenses. É uma frente com custos, com objetivos melhores, ou seja, como eu coloquei no início, é uma desnecessidade a mais de leis. A gente sempre fala em necessidade, sempre vem mais coisas, mais leis, mais leis. Este projeto, ele tira e coloca as desnecessidades para que ele seja aprovado e que solucione de uma vez por todas, para que qualquer empresa possa estar se estabelecendo em todo o estado de Santa Catarina e em especial no município de Cunhataí. Eu também me coloco favorável a este projeto e peço o aprovo dos demais colegas vereadores. Acho que é um programa, só para contribuir ainda com a vereadora, eu acho que é Santa Catarina mais inovação, né? Então, acho que nada mais justo do que nós, o povo está cansado de juntar papel, né? Então, eu acho que nós temos que se desburocratizar mesmo, facilitar as empresas a virem se instalar, geram emprego, geram renda, movimentam a nossa economia do nosso município. Sou favorável na facilitação desses artigos, né, para que venha investidores em nosso município, tanto nossos aqui como vem de fora, né? Então,
Esse é um programa, como também a gente foi na sexta-feira em Maravilha também, né? Então, lá também é o programa Santa Catarina Levado a Sério, 2ª edição. Também é um programa do governo estadual, né? Então, que vem facilitar as coisas e melhorar com recursos, com leis, ao nosso cidadão catarinense. Está em votação, quem concorda permaneça como está, e se alguém não concorda, por favor, se manifeste. Aprovada por unanimidade de votos em primeira deliberação plenária. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei municipal número 14/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis. Relator, Léo Antônio Clau. Relatório. Trata-se do projeto de lei municipal número 014/2025, que tem como objetivo incluir nas peças de planejamento orçamentário do exercício de 2025 a ação de governo número 2020, manutenção das ações do Departamento de Esportes e Lazer, com previsão de transferência de recursos no valor de 108 mil para instituições privadas sem fins lucrativos, com recursos oriundos de provável excesso de arrecadação. Conclusão do relator. A proposição atende aos princípios constitucionais que regem a administração pública, notadamente os princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência. Observa-se que a matéria está inserida na competência legislativa do município, conforme dispõe o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Quanto à técnica legislativa, o projeto se encontra redigido de forma clara, objetiva e em conformidade com as normas da Lei Complementar número 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta comissão opina pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei municipal número 14/2025, estando o mesmo apto a ir para a deliberação em plenário e posterior votação. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Silvani Bilha Taisen, presidente. Cristina Miller Pereira, membro. Léo Antônio Clau, membro relator. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município. Ainda referente ao projeto de lei municipal número 014/2025. Relator Otávio Ios. Relatório. O presente projeto de lei municipal número 14/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade alterar o Plano Plurianual PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, com a devida inclusão de ação de governo e modalidade de aplicação, permitindo a transferência de recursos no valor de R$ 108 mil para instituições privadas sem fins lucrativos, no âmbito das ações do Departamento de Esportes e Lazer. Conforme consta na proposta, os recursos financeiros terão como fonte o provável excesso de arrecadação do exercício financeiro de 2025, o que está previsto na legislação vigente. Conclusão do relator. Analisada a matéria, com a cautela que exige, verifica-se que a proposição atende às exigências legais quanto à alteração dos instrumentos de planejamento, PPA e LDO, e também respeita os princípios da responsabilidade fiscal ao prover que a cobertura do crédito adicional especial se dará por excesso de arrecadação devidamente identificado. O valor em questão encontra-se dentro dos limites de suplementação e não compromete o equilíbrio fiscal do município.
Ademais, trata-se de um investimento em ações esportivas e sociais, analisadas com os interesses públicos locais. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta Comissão de Orçamento e Finanças manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 14/2025, por estar em conformidade com a legislação orçamentária e financeira vigente. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Darcílio Weidauer Schmidt, presidente. Otávio Ios, membro relator. Delmar Varken, membro. Está em discussão o projeto que acaba de ser apresentado. Presidente. Vereador Darcílio. Cumprimentar o presidente e os demais colegas vereadores. Então, acho que esse projeto só vem complementar o projeto já aprovado aqui pela casa, né? Que é das escolinhas de base de futebol, né? Então, esse valor, ele precisa estar sendo previsto no plano plurianual, né? Então, ele só vai ser incluso esse ano e a partir do ano que vem, no plano plurianual de 2026 a 2029, ele já vai estar previsto, né? Então, ele vem só para complementar esse projeto que a gente já aprovou anteriormente aqui na casa. Seria isso. Eu me coloco favorável e peço aos demais colegas vereadores para também aprovar o projeto. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. E se alguém não concorda, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos em primeira deliberação plenária. De autoria do Poder Legislativo Municipal, o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2025. Autoria, vereadores da Câmara Municipal de Cunhataí. Relatora, Cristina Miller Pereira. Relatório. O presente projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2025, de iniciativa dos vereadores da Câmara Municipal de Cunhataí, visa promover alterações nos artigos 22, 28, parágrafo 5º e 29 da Lei Orgânica Municipal. As alterações propostas objetivam principalmente reduzir o período de recesso parlamentar, adequar o prazo de mandato da mesa diretora da Câmara e ajustar as datas de eleição e posse dos membros da mesa, visando maior efetividade e continuidade dos trabalhos legislativos. Conclusão da relatora. Compete a esta comissão, nos termos regimentais, manifestar-se sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa das proposições submetidas a exame. O projeto versa sobre matéria de competência do município nos termos dos artigos 30, inciso 1 da Constituição Federal, que assegura aos municípios a prerrogativa de legislar sobre assuntos de interesse local e organizar sua estrutura político-administrativa mediante lei orgânica própria. A iniciativa é legítima, uma vez que a alteração da Lei Orgânica Municipal é de competência dos vereadores, observados os requisitos dos artigos 48, inciso 1, da própria Lei Orgânica do município de Cunhataí. Ademais disso, o projeto atende às exigências formais estabelecidas tanto pela Lei Orgânica Municipal quanto pelo regimento interno da Câmara, no que se refere à iniciativa legislativa, ao quórum de aprovação, 2/3 dos membros da Câmara, e a realização de 2 turnos de discussão e votação com um intervalo mínimo de 10 dias entre eles, conforme disposto na lei orgânica. Por fim, as alterações estão redigidas em conformidade com as normas de técnica legislativa, apresentando clareza, previsão e objetividade
as mudanças dos artigos 22, 28, parágrafo 5º e 29, que são específicas, evitando ambiguidade ou insegurança jurídica, razões pelas quais reiteramos nossa posição pelo aprovo da matéria. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta comissão opina pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação técnica do projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2025, estando o mesmo apto a seguir regularmente sua tramitação no âmbito da Câmara Municipal. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Silvani Bilha Tais, presidente. Cristina Miller Pereira, membro. Relatora, Léo Antônio Clau, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município, ainda referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2025. Autoria dos vereadores da Câmara Municipal de Cunhataí. Relator, Delmar Varker. Relatório. Chega a esta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2025, de iniciativa dos vereadores da Câmara Municipal de Cunhataí, que tem por objetivo alterar dispositivos da Lei Orgânica, notadamente os artigos 22, 28 e parágrafo 5º e 29, relacionados ao período de recesso parlamentar e ao mandato da mesa diretora. Conclusão do relator. A competência desta comissão, nos termos regimentais, é manifestar-se sobre o impacto financeiro, orçamentário e econômico das proposições. O presente projeto de emenda à Lei Orgânica trata-se de matéria estritamente relacionada à organização interna dos trabalhos legislativos, especialmente no que diz respeito ao período de funcionamento da Câmara e à gestão da mesa diretora. Não se verifica, portanto, qualquer impacto direto ou indireto sobre as finanças públicas municipais, tampouco geração de despesa, alteração de receita, nem comprometimento do equilíbrio fiscal do município. Ademais, a proposição não implica aumento de custos operacionais, visto que as atividades parlamentares durante os períodos atualmente destinados ao recesso já estão contempladas no orçamento regular da Câmara Municipal, sem necessidade de suplementação ou readequação de dotações orçamentárias. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas entende que o projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2025 não acarreta impacto orçamentário ou financeiro para o município de Cunhataí, não havendo óbices sob o ponto de vista orçamentário, financeiro, fiscal, estando apto a prosseguir sua tramitação regimental. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Darcilo Weidauer Schmidt, presidente. Otávio Yost, membro. Delmar Varker, membro relator. Está em discussão o projeto que acaba de ser apresentado. Presidente, este projeto também é importante nós colocarmos nessa discussão e colocarmos o objetivo dele. Eu creio que o presidente Vilmar, nós dois na legislatura passada, sempre fomos a favor da redução de algumas coisas na Câmara. E nós até então não conseguimos. Desta vez, nos reunimos os 9 vereadores e chegamos então a esta iniciativa de dizer para a população que este projeto, ele apenas visa diminuir as nossas férias, não é, presidente? E todos os vereadores, de comum acordo,
acharam por estarmos deliberando este projeto. Por quê? Isso é importante tanto para a nossa população, quanto para os trabalhos da administração, que não visará mais estar nos chamando em sessões extraordinárias. E o vereador, nós vereadores, estamos nos colocando à disposição da população para diminuir as nossas férias e assim estarmos trabalhando mais nesses 4 anos. Eu me coloco favorável ao projeto e sei que todos os meus colegas também o farão. Obrigada. Quero também fazer uso da palavra. Primeiramente, quero agradecer aos demais vereadores que aceitaram, então, nós montarmos esse projeto na casa. Eu acho que vai facilitar para o executivo, antecipar. A gente fala o recesso, né? Então, a gente volta. Antes voltava na segunda quinzena de fevereiro, tinha os 30 dias de recesso em julho, e na primeira quinzena de dezembro também encerrava as sessões ordinárias. Então agora passamos a iniciar início de fevereiro, com mais 2 sessões, mais 2 sessões na primeira quinzena de julho, e mais uma sessão em dezembro. Então, é algo que eu já gostaria também ter feito no mandato anterior. Por um motivo ou outro a gente não conseguiu, mas quero novamente aqui agradecer aos 8 vereadores que aceitaram esse projeto. Então, quem vem a ganhar a nossa população, acho que é nosso compromisso vir aqui na casa, liberar os projetos. E também, vereadora Silvani, mesmo assim não quer dizer que o executivo não possa nos chamar para uma sessão extraordinária, né? Ainda mesmo assim, nós podemos ser chamados para uma sessão extraordinária, se o executivo assim entender. Então, me coloco favorável. Eu acho que é um peso que eu tiro das minhas costas hoje. Como já disse, é um projeto que gostaria no mandato passado ter feito, mas não deu. Então, agora, em comum acordo, os vereadores, está aí na casa e tenho certeza que vai ser aprovado. Presidente, da mesma forma como você tira da sua consciência, como eu falei antes, eu também o retiro da minha consciência, porque era um objetivo nosso em comum, né? De muitos dos legisladores da legislatura passada, e não conseguimos por alguns empecilhos que houve. Então, da mesma forma também eu parabenizo os 8 vereadores que aceitaram esse desafio para que nós possamos estar aprovando este projeto. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. E se alguém não concorda, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos em primeira deliberação plenária. Por fim, de autoria da mesa diretora, o projeto de resolução número 002/2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação de Leis. Autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Cunhataí. Relatora Silvani Bilha Taisen. Relatório. O presente projeto de resolução número 002/2025, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Cunhataí, objetiva promover alterações nos artigos 93 e 94 do Regimento Interno, estabelecendo um novo período para as sessões legislativas ordinárias e fixando o número mínimo de reuniões mensais. Conclusão da relatora. Compete a esta comissão, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Cunhataí, manifestar-se sobre os aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnicas legislativas da matéria. A presente proposição encontra amparo no artigo 20, inciso 9 do
próprio regimento interno que atribui à mesa diretora a competência para apresentar projetos de resolução visando a alteração do regimento. No que tange à matéria, trata-se de tema de competência interna que se refere à organização dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal, não havendo qualquer vício de iniciativa ou de competência. Observa-se que as alterações propostas no artigo 93, que redefinem os períodos de funcionamento ordinário da Câmara, e no artigo 94, que estabelece o número mínimo de reuniões mensais, estão em plena conformidade com os princípios da autonomia do Poder Legislativo Municipal, conforme assegurado pelo artigo 51 da Constituição Federal, de aplicação subsidiária, e pelo artigo 48 da Lei Orgânica do Município. Ao arremate do ponto de vista da técnica legislativa, a redação proposta é clara, objetiva e respeita a coerência normativa do regimento interno, razões pelas quais reiteramos nossa posição pelo aprovo da matéria. Decisão da comissão. Por tudo quanto contido no presente parecer, manifesta-se esta comissão de forma unânime pelo parecer favorável à aprovação da matéria, estando apto a ir para a deliberação em plenário e posterior votação. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Silvane Milha Taisen, presidente e relatora. Cristina Miller Pereira, membro. Léo Antônio Clau, membro. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município. Ainda referente ao projeto de resolução número 002/2025. Autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Cunhataí. Relator, Darcílio Weidauer Schmidt. Relatório. Venha a esta Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas para análise o projeto de resolução número 002/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Cunhataí, que visa alterar os artigos 93 e 94 do Regimento Interno, adequando ao calendário de funcionamento das sessões ordinárias e estabelecendo o número mínimo de reuniões mensais. Conclusão do relator. Compete a esta comissão analisar os impactos financeiros e orçamentários das proposições legislativas. O projeto de resolução em questão trata-se exclusivamente da organização dos trabalhos legislativos internos da Câmara Municipal, não acarretando, portanto, qualquer repercussão financeira direta ou indireta sobre o orçamento municipal. Não há previsão de geração de novas despesas, tampouco alteração de receitas, uma vez que a organização das sessões já está contemplada dentro da estrutura orçamentária vigente da Câmara Municipal. Eventual aumento na quantidade de reuniões ordinárias dentro dos parâmetros legais encontra-se inserido nas despesas regulares do Poder Legislativo e não demanda suplementação ou alteração orçamentária específica. Decisão da comissão. Diante do exposto, esta comissão entende que o projeto de resolução número 02/2025 não possui impacto orçamentário ou financeiro para o município de Cunhataí, estando, portanto, apto a prosseguir regulamentarmente em sua tramitação. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de junho de 2025. Darcílio Weidauer Schmidt, presidente. Relator, Otávio Yost, membro. Delmar Varken, membro. Está em discussão o projeto que acaba de ser apresentado. Então, só deixar bem claro para a nossa população que aqui não vai ser aumentado nenhum real, né, por estar mudando ou ter umas sessões a mais. Então, e outra coisa, então esse projeto estava vários meses já na casa, né?
Então, sendo estudado para a nossa assessora jurídica, Fabiane, porque se precisou mudar, né, a lei orgânica e também o nosso regimento interno. Então, para se chegar vários itens, então, para se chegar ao projeto final, projeto de resolução final. Então, isso também mudou a eleição da mesa diretora. Então, por isso, né, esse impacto orçamentário, né, então está tudo certinho. Então, quem vai ganhar aí com isso, novamente frisando, é a nossa população. Está em votação. Quem concorda, permaneça como está. E se alguém não concorda, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade de votos em primeira deliberação plenária. Dando seguimento aos trabalhos, informo não haver indicações ou requerimentos firmados pelos senhores vereadores, nem tampouco matéria recebida pela mesa de interesse do plenário. Portanto, apurada a fim da matéria de ordem do dia, passamos ao expediente da palavra livre. Então, inicialmente, inscrita a vereadora Silvani. Eu venho aqui nesta tribuna reiterar os meus cumprimentos e também quero dizer de antemão que eu sigo as nossas sessões no meu celular. Enquanto a gente está na sessão, a gente está seguindo ela. E caros colegas, eu vejo que nós temos muitas pessoas nos assistindo. Estas pessoas, em respeito a nós, e de repente, muitas vezes, curiosas, ou querem saber realmente qual é o papel do vereador, o que é que nós viemos fazer aqui. Por isso, eu deixo o meu abraço e o meu carinho a vocês, internautas, que estão nos assistindo. Mas eu quero aqui, muito com emoção, dizer de que em quase todas as sessões, e em especial hoje, eu quero mandar um abraço grande e carinhoso para Balneário Camboriú, para o meu irmão Claudemir, o Pati, que todos conhecem, e o meu sobrinho Danielson, que estão nos assistindo. Eu deixo aqui, em especial, o meu carinho a eles. Então, caros colegas, dando início à minha fala nesta tribuna, eu venho aqui dizer a toda a nossa população que é aqui em Cunhataí, no nosso município, que as coisas acontecem, que é aqui que nós precisamos das coisas. Então, nós, vereadores, não podemos deixar de trazer recursos para o nosso município, pois tudo que conseguimos trazer vem para o bem de todos os munícipes, e não somente a um grupo ou a um partido. Nós, como vereadores, eu coloco aqui que estamos fazendo o nosso verdadeiro papel, que nós, vereadores, a nossa população pode ficar atenta, que nós estamos fazendo jus ao que vocês nos elegeram. Quero colocar a nossa população de que esta semana nós fizemos uma comitiva do nosso município e fomos a Maravilha. Participamos do programa Santa Catarina Levado a Sério, um programa promovido pelo governo do estado. Este programa, desta vez, nós fomos convidados, então, a ir a Maravilha. E neste dia, nós recebemos uma grande notícia para Cunhataí, que nos deixou estarrecidos, felizes e sem palavras, para estarmos aqui colocando a nossa população.
Nós recebemos do nosso governador do estado 5.650.000 reais em investimentos que vão transformar o nosso município. E para que a nossa população saiba onde será colocado todo este investimento, nós vamos receber ou vamos ter tivemos no dia das mãos do nosso governador, que entrarão nos cofres públicos da prefeitura, 2.500.000 para a reforma e ampliação da escola Oswald Schmidt, 1.850.000 reais para o fortalecimento do parque de máquinas, ou seja, a aquisição de 2 caminhões caçamba, uma pá carregadeira e um rolo compactador. Também tivemos a felicidade de recebermos 1.300.000 reais para a construção de um novo reservatório de água tratada na subestação da Casan, dobrando a capacidade de abastecimento no município, o qual muitas vezes a nossa população percebe que está precário. E com este investimento vai melhorar e muito. Ainda lembrar a população das 12 casas populares que nós já anunciamos aqui. E assim dizer que nós continuaremos juntos, nós os vereadores, a administração e a população, junto a vocês, nós estaremos de braços dados por uma Cunhataí melhor. É assim que nós vamos seguir em busca das coisas. Nós não vamos deixar as coisas virem sozinhas, porque nós sabemos do ditado que diz: nós temos que fazer o caminho da roça, sozinho ele não vem. E para que a nossa população saiba, esses 5.600.000 mais as casas populares e mais depois o que o meu colega Gauchinho irá relatar, que nós vereadores conseguimos, eles são bem-vindos para o nosso município, são bem-vindos para a nossa população. Dizer a vocês, população cunhataiense, que nós vereadores fomos eleitos e estamos em busca de dias melhores para vocês. E para Cunhataí vai vir muito mais. Nós, vereadores abraçados, junto à administração, junto à nossa população, vai vir muito mais coisas para nós continuarmos trabalhando por um Cunhataí cada vez melhor. Esta, então, presidente, foi a fala no dia de hoje, nesta tribuna, e agradeço o espaço. Muito obrigado. Então, agora, obrigado pelas suas palavras, colocações, vereadora. Agora com a palavra, a vereadora Adelar. Inicialmente, cumprimentar o nosso presidente, colega vereador Vilmar, a mesa diretora, colegas vereadores, aos internautas que nos assistem pelas redes sociais, dizer da satisfação de usar essa tribuna do dia de hoje, como a vereadora Silvani já tem colocado. Vou falar também desse assunto da segunda edição de Santa Catarina levado a sério. O que eu quero dizer para os senhores vereadores e para quem nos assiste? Qual a diferença desse governo que está trabalhando muito aqui para o oeste de Santa Catarina? Primeira vez eu, como político, já com 51 anos praticamente, vi pela primeira vez o governo estadual se dirigindo em busca do prefeito, aonde que em outras épocas
sempre os prefeitos têm que buscar recurso lá em Florianópolis, ou talvez antigamente na Secretaria da SDR. Hoje o governo está vindo em encontro à população. Deixar bem claro para a população de Cunhataí que o governo Jorginho Melo chamou o nosso prefeito Dirceu, o nosso vice, para eles escolherem a prioridade para ele ajudar no nosso município. Então, nos outros governos, vinha uma patrola, vinha uma retos, mas às vezes não era a nossa necessidade. Que às vezes nós já tínhamos uma patrola, ganhamos mais uma. Então, nesse governo foi diferente. Jorginho Melo chamou lá qual que foi a necessidade do prefeito. Escola nova, as máquinas, para ampliar nossas estradas, melhorar cada vez mais. Vereadora Silvani, você esqueceu mais de um item também, que vem através desse governo. Mais de 200 mil para a reforma do nosso colégio estadual, que também está sendo completado. Entendeu? Então, somando todos os recursos desse governo, nessa administração desse ano, tenho orgulho de fazer parte desse governo, dessa administração, vai passar de 7 milhões, chegando a quase 8 milhões. Isso, senhores vereadores, ainda que nós estamos buscando as emendas parlamentares, que estão em julho para estourar. Então, quero dizer assim, o povo de Cunhataí fique feliz pelo que estamos fazendo e estamos trabalhando. Eu vejo a obra lá na comunidade de São Roque, onde eu moro, está se finalizando, mais de 700 mil reais investido. Vamos buscar mais um recurso junto ao deputado Massoco para fazer a iluminação naquele campo, onde nós negociamos com o prefeito que esse recurso vai vir para ser aplicado na obra à frente do ginásio, e o prefeito se prontificou em fazer com recurso próprio. Então o que acontece? A gente tem que conversar, por isso que as coisas estão acontecendo. Aí tem gente que diz assim, vereador, mas você não é oposição? Oposição, a gente é quando tem eleição. Quando acabou a eleição, você tem que ser amigo de todos. Você tem que trabalhar para ajudar as pessoas e não para prejudicar. Eu quero morar sempre em Cunhataí. Então, quando eu falo isso, quem tem amor, quem nasceu em Cunhataí, quer viver em Cunhataí, vai fazer sempre o melhor. Outra coisa que eu queria destacar desse governo e tirar dúvida para muitos, esse contorno viário, elevação da 282, que sai de Cunhaporã, se não me engano, a 158, a 282, falam que é recurso do governo federal. Não, é recurso do governo Jorginho Melo, mais de 30 milhões, inclusive, o vereador Vilmar estava lá, presenciou, assinou mais 8 milhões para o término dessa obra. Mas isso não é só o governo do estado que está conseguindo. Aí nós temos nossos deputados que estão dando aval, ajudando. Por isso que as coisas estão acontecendo. Gostaria de falar mais um assunto que me chamou muita atenção, que é dos nossos hospitais. Vou falar só do Hospital de Palmitos e de Saudades. Às vezes o pessoal pensa, mas o governo do estado ajuda com recurso ou não? Mais de 600 mil reais todo mês o governo do estado deposita na conta do Hospital de Palmitos. Mais de 400 para o Hospital de Saudades. Caibi nunca recebeu recurso do governo do estado. Hoje está recebendo quase 400 mil. Então, é que nem o governador fala, faça chuva, faça sol, o pila cai na conta. Está lá. Gostaria de falar mais do abastecimento de água, que nós fomos procurados pela Casan, e nós era para ir a Chapecó para fazer esse pedido. Graças a Deus e ao nosso governador, não precisamos mais de 1 milhão, que vai ampliar nossa rede de água, que nós sempre tínhamos problema, vocês sabem disso. Agora vai ser resolvido,
talvez vamos ter problema para frente, mas vamos buscar e resolver cada vez mais. Agradeço, presidente, por ter disponibilizado, ter ido junto. Pena que os outros vereadores não puderam se fazer presente. Realmente, assistindo e vendo, estava lá o governador com toda a equipe, prestando conta. Então, é dessa maneira. Por que hoje o Estado de Santa Catarina tem bastante recurso para destinar para os municípios? Vocês bem se lembram que quando o governo assumiu, demorou para começar a obra de São Carlos a Palmito, Sacos, Chapecó, o pessoal até cobrou nós, fomos criticados. Daí ele diz assim, ele tocou refazer todos os contratos, porque estavam superfaturados. Foi começando a baixar. Então ele chamou e fez uma economia muito grande, de milhões, não só nessa obra, em todo o estado de Santa Catarina. Por isso que tem recurso para ajudar todo mundo. Presidente, agradeço o espaço, seria isso. Obrigado por suas palavras, vereador. Agora com a palavra o vereador Darcilo. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, Vilmar, os demais colegas vereadores, servidores da casa e para quem nos assiste pelas redes sociais. Então, só complementando, né, a vereadora Silvani e o Adelar, é muito importante a gente ver que o governo está preocupado, então, com todos os municípios, né, como o Adelar colocou anos atrás, era muito difícil algum governador olhar para o oeste. Já começou a mudar em alguns anos e toda vez eu acho que os olhares estão se voltando mais para o nosso grande oeste ali que faz as coisas acontecer no estado, né? Hoje tarde tivemos a presença do Valdir Cobalcini aqui, né? Então ele até tinha comentado sobre isso também, porque ele é deputado federal, mas ele atua bastante aqui no estado junto com o Mauro da bancada do MDB, assim falando, e tenho a certeza que todos os deputados das outras bancadas dos partidos que fazem parte aqui da bancada do Oeste sempre estão brigando pelo melhor pelo nosso município, né? Então acho que isso são anúncios muito bem importantes que foram feitos ao prefeito e aos vereadores que lá estiveram, né? Então são programas que vêm para fortalecer a nossa região. E assim espero para frente que cada bancada aqui consiga, com os seus deputados, trazer mais recursos para fortalecer nosso município em todos os segmentos. Assim, falando então, a nossa bancada do MDB, com muito orgulho, pode vir aqui e apresentar números também, dizendo que da senadora Ivete, né, que destinou para o nosso município 200 mil, que vem para a saúde, assim ajudando a economizar recursos próprios do município para poder fazer outras obras em outros estabelecimentos. E também dizer, então, da visita do Valdir Cobalcini, já tinha sido anunciado, mas hoje, então, oficialmente, ele veio aqui com nossos vereadores e lideranças do partido para anunciar 500 mil para pavimentação asfáltica, que vai ser destinado à continuidade da linha Aliança até na Santa Cecília, né? Então, vai ser feito 1,3 quilômetros, com o restante do valor, recursos próprios do município. Então, isso é um orgulho para nós, para todo o município. Sabendo que, a gente comentou, o Vilmar foi secretário do DMR, né? Sabe de como que é difícil estar refazendo e fazendo estradas ali naquele moro em sentido a Santa Cecília, que pode estar fazendo praticamente todo mês ou cada 40, 60 dias, né? Então ali vai ser feito asfalto até em cima do muro para tirar esse estresse do DMR também. Seria isso, Vilmar, devolvo a palavra e obrigado. Obrigado por suas palavras, vereador Darcilo. Então, ali a gente comentar as falas dos vereadores, a importância
de nós termos representantes da nossa região, né? Então, o governador Jorginho Melo, de Erval Velho, né? Então, tem um carinho muito especial, nosso oeste, anos, né, abandonados praticamente, principalmente nossas estradas. Como ele falou lá, a gente fala aqui, nossa população principalmente quer estrada e saúde, né? Então, a saúde sendo investido forte, estou vendo resultados, né, com a parceria do município. Então, é a importância de nós sermos representantes aqui da nossa região, a bancada do Oeste também, né, a gente sabe que fazem seus movimentos para que as coisas aconteçam tudo de melhor para a nossa população. Então, desta forma, nada mais havendo a ser tratado da forma regimental, eu declaro encerrada a presente sessão e informo que a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal fica marcada para o dia 10 de junho de 2025, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos e um bom restante de semana.